Eu matei o meu ex-marido com um sorriso no rosto, mas ninguém nunca soube, porque a verdadeira morte dele foi vê-lo perder tudo o que amava, pedaço por pedaço, até implorar pela misericórdia que eu neguei. Ontem, quando o meu namorado atual abriu a porta e os meus sogros, aqueles abutres envelhecidos que me trataram como lixo, entraram na minha casa para abraçar o meu filho como se fossem avós do ano, eu soube que o ciclo de dor estava de volta, e desta vez, eu não perdoaria. E o pior? Eu planeei isso tudo, desde o primeiro beijo falso do meu novo amor, só para que eles sentissem o veneno que eu engoli durante anos. Eu ainda me lembro do cheiro de sardinha assada no ar de Lisboa, misturado com o sal do Tejo que entrava pela janela aberta do nosso apartamento no Bairro Alto. Era verão de 2018, e eu, Ana Sofia, com 32 anos e um ventre que mal cabia na saia justa do trabalho no banco, acreditava que o mundo era justo. O meu marido, João, era o tipo de homem que as mulheres invejam, alto, com olhos castanhos que pareciam poços de mel, e um emprego estável como engenheiro na EDP. Casámo-nos há 5 anos, numa cerimónia simples na igreja de São Roque, com o padre a abençoar-nos sob os afrescos barrocos que pareciam profetizar a nossa ruína. Os sogros, o Manuel e a Maria do Carmo, estavam lá, é claro, com os seus sorrisos falsos e os comentários sussurrados sobre como eu não era boa o suficiente para o nosso João. Eles vinham de uma família de Almada, com casas de veraneio em Cascais e um orgulho que cheirava a vinho do Porto envelhecido. Eu era de Chelas, filha de um mecânico e uma costureira, e isso bastava para que me vissem como uma intrusa. O nosso filho, o Tomás, nasceu num setembro chuvoso, com os berros e quando pelos corredores do Hospital de Santa Maria. Ele era perfeito, olhos grandes como os do pai, mas com o meu nariz arrebitado e uma gargalhada que preenchia o vazio das noites em que João chegava tarde, cheirando a perfume barato e desculpas esfarrapadas. Foi uma reunião, amor, o chefe insistiu, dizia ele, enquanto eu embalava o bebê e engolia as lágrimas com chá de camomila. Eu trabalhava turnos extras no banco para pagar a creche, enquanto ele subia na carreira, frequentando jantares de networking em restaurantes chiques do Chiado. Aos poucos, o nosso casamento virou uma dança de sombras, eu a tentar acender a luz, ele a apagá-la com mentiras. A traição veio à tona numa tarde de outono, quando eu peguei no telemóvel dele para ver uma foto do Tomás na creche. Em vez disso, encontrei mensagens de uma certa L, uma colega de 25 anos com fotos de lingerie e planos para um fim de semana em Sintra. O meu coração parou, como se o chão de azulejos da cozinha se tivesse aberto. Liguei para ela, sim, eu fiz isso, num impulso que ainda me envergonha, e ouvi a voz dela, doce como melancia, a dizer, desculpa, Ana, mas ele disse que vocês estavam em crise aberta. Crise aberta. Eu ri, um riso seco que doeu na garganta, e desliguei. Quando confrontei João, ele nem piscou, é só diversão, Sofia. Tu estás sempre cansada com o miúdo. Preciso de algo leve. Naquela noite, os sogros vieram apoiar-nos. O Manuel, com a sua barriga proeminente e o fato cinzento amarrotado, sentou-se à mesa e disse, homens precisam de espaço, minha querida. O João é um bom rapaz, mas tu deves ser mais compreensiva. A Maria do Carmo, com os cabelos tingidos de loiro e o colar de pérolas que herdara da mãe, afagou a minha mão e murmurou, eu sei como é, passei pelo mesmo com o pai do João. Mantém a família unida, pelo Tomás. Unida. Eles defendiam o filho como lobos protegem a cria, ignorando as marcas roxas no meu orgulho, as noites em que eu chorava no banho para não acordar o bebê. Eu perdoei, ou fingi. Porquê? Porque o Tomás merecia um pai, e eu, burra que era, ainda amava o homem que João fora no início, aquele que me levava a dançar fada em Alfama, com as guitarras a choramingar as nossas promessas. Mas o perdão era uma corda bamba, quanto mais eu caminhava, mais ele afrouxava. Meses viraram anos, e as LS multiplicaram-se, a estagiária do escritório, a vizinha do prédio ao lado, até uma turista americana que ele apanhou num bar em Cais do Sodré. Eu colecionava provas como quem junta conchas na praia da Caparica, screenshots, recibos de hotéis, até um brinco de prata esquecido no carro. O divórcio veio em 2022, num tribunal abafado no Rossio, com o juiz a bater o martelo como se selasse o meu caixão. João ficou com a guarda partilhada, mas os sogros, exigiram visitas, para o bem do neto. Ele é sangue nosso, disse o Manuel, com os olhos injetados de vinho tinto. Eu cedi, porque o Tomás, aos 4 anos, perguntava pelo avô e avó com uma inocência que me partia o coração. Mas cada visita era uma facada, eles enchiam-me de doce e brinquedos caros, criticando a minha casa modesta em Benfica, os meus horários no banco, a minha falta de ambição. O João casou-se com uma mulher que valesse a pena, sussurrava a Maria do Carmo, enquanto eu lavava a louça. Foi aí que a semente da vingança brotou. Não era raiva cega, mas algo mais profundo, como o fado que se infiltra na alma, uma melodia lenta de dor que exige retribuição. Eu comecei a planear, não com facas ou veneno, isso é para os fracos, mas com o que os portugueses conhecem bem,
paciência e astúcia, como quem tece uma rede de cortiça para apanhar o que foge. Primeiro, mudei-me para um apartamento maior em Telheiras, financiado por uma promoção que eu conquistei sozinha, com noites em claro a estudar certificados de finanças. O Tomás crescia, um rapaz de 6 anos com o cabelo cacheado e a paixão por futebol, sonhando em ser como o Ronaldo. Então, conheci o Pedro. Ou melhor, escolhi-o. Ele era um advogado de 35 anos, divorciado, com um consultório em Saldanha e um sorriso que desarmava jurados. Encontrei-o num café em Belém, perto dos pastéis de nata que devorávamos como amantes clandestinos. Estás a olhar para mim como se eu fosse um caso perdido, disse ele, piscando o olho. Eu ri, e pela primeira vez em anos, foi genuíno. Mas não era amor, era estratégia. Pedro era o oposto de João, calmo, atencioso, com uma família progressista de Setúbal que me tratava como rainha. Eu cultivei o romance devagar, jantares em tascas de moraria, passeios pelo Monsanto, noites em que ele ouvia as minhas confissões sobre o ex, sem julgar. O plano era simples, mas genial na sua crueldade, usar o Pedro para infiltrar-me de volta na vida de João e dos sogros, mas ao contrário. Fazer com que eles invejassem a minha felicidade, questionassem as escolhas deles, e no fim, revelar que tudo era uma ilusão construída para os destruir por dentro. Porque a verdadeira vingança não é física, é psicológica, como o calor sufocante de Évora que te faz duvidar da tua sanidade. Tudo começou a ganhar forma quando contei ao Pedro sobre o Tomás. Ele é o meu mundo, disse eu, com lágrimas nos olhos, lágrimas reais, porque mesmo na mentira, há verdade. Pedro abraçou-me, e semanas depois, pediu-me em namoro oficial num piquenique no Parque Eduardo VII, com o Castelo de São Jorge ao fundo como testemunha. Aceitei, e convidei-o para conhecer o Tomás. O miúdo adorou. Pedro jogava a bola no quintal, contava histórias de piratas no Tejo, e pela primeira vez, viu Tomás sorrir sem a sombra do pai. Mas o golpe mestre veio devagar. Eu deixei escapar, nas conversas com os sogros, aquelas visitas forçadas a que o Tomás insistia, detalhes sobre o meu novo amor. Ele é tão diferente, tão carinhoso, dizia eu, enquanto servia café forte e pastéis de nata caseiros. A Maria do Carmo erguia as sobrancelhas, o Manuel grunhia algo sobre homens de verdade. E João? Ele ouvia pelos relatos do filho, que voltava entusiasmado. A mamãe tem um amigo fixe, pai. Ele me levou ao Benfica. Eu imaginava o rosto dele, no apartamento luxuoso que ganhara no divórcio, a contrair-se de ciúme. 6 meses depois, o Pedro propôs que nos mudássemos juntos. O apartamento dele em Campo de Ourique era perfeito, janelas amplas com vista para o rio, um quarto extra para o Tomás, e espaço para os meus livros de psicologia. Sim, eu andava a estudar à noite, fascinada pela mente humana, por como o trauma se enraiza como era nas paredes de Alfama. Aceitei, e foi aí que plantei a bomba. Eu sabia que os sogros iam visitar o João no fim de semana seguinte, para o aniversário do neto, uma tradição que eu tolerava. Liguei para o Pedro, com a voz trêmula: amor, os sogros do Tomás vão estar na cidade. Ele adora-os, e eu. Bem, não quero estragar. Que tal convidá-los para um café aqui em casa? Assim, mostro que sou madura. Pedro, o doce Pedro, concordou sem hesitar. Qualquer coisa por ti, Sofia. Eu não disse nada a ninguém. No sábado, enquanto eu estava compras no mercado da Ribeira, o Pedro abriu a porta para eles. O Manuel e a Maria do Carmo, vestidos para a missa, ele de fato escuro, ela de saia florida, entraram confusos, mas curiosos. E lá estava o Tomás, correndo para os abraçar, alheio ao furacão. Avô. Avó. O tio Pedro fez bolinhos. O Pedro, com o seu charme de advogado, serviu chá e conversou sobre o tempo, sobre Lisboa, sobre como o Tomás era um pequeno gênio no futebol. Eles ficaram 1 hora. 1 hora em que os sogros viram a minha nova vida, a casa impecável, o homem atencioso, o filho feliz. Quando eu cheguei, com sacos de frutas frescas do mercado, encontrei-os a rir à mesa. Sofia, que surpresa, disse a Maria do Carmo, com um abraço que cheirava a lavanda e hipocrisia. O Manuel apertou-me a mão. O Pedro parece um bom homem. Melhor que o nosso João, talvez. Eu sorri, o sorriso da vitória, e respondi: obrigada. Estamos a construir algo real, finalmente. Naquela noite, depois de eles irem embora, o Tomás adormeceu exausto. O Pedro beijou-me a testa. Foi bom, não foi? Eles parecem simpáticos. Eu anuí, mas por dentro, o meu coração batia como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Porque no dia seguinte, eu soube pelo grupo de WhatsApp do Tomás com o pai, João ligara furioso, exigindo saber o que raio se passava na tua casa. Os sogros tinham contado tudo, com detalhes que cortavam como navalhas. A Sofia tem um namorado perfeito, João. E o Tomás adora-o.
Onde é que tu foste errado? Era o início. A vingança não era só deles, era de todos. João começou a ligar mais, a aparecer nas visitas sem aviso, com presentes exagerados para reconquistar o filho. Os sogros, divididos, criticavam-no nas chamadas: tu perdeste uma boa mulher, filho. Olha para ela agora. E eu? Eu alimentava o fogo, postando fotos subtis no Instagram, o Tomás e o Pedro a jogar à bola no Estádio da Luz, eu com um copo de vinho verde ao pôr do sol no Terreiro do Paço, sabendo que eles espiavam. Mas o drama só começava a ferver. Uma semana depois, João apareceu à minha porta, bêbado, com olhos vermelhos e a voz rouca: quem é esse cabrão, Sofia? Achas que podes substituir-me assim? O Pedro estava no trabalho, o Tomás na escola. Eu fechei a porta atrás dele, calmamente, e disse: entra, João. Vamos falar como adultos. Ele sentou-se no sofá, o mesmo onde outrora fazíamos amor, e desabafou: as noites solitárias, o arrependimento, as mulheres que agora pareciam vazias. Eu ouvi, acenando, mas por dentro, contava os segundos até ao golpe seguinte. Eu ainda te amo, murmurou ele, tentando tocar a minha mão. Eu recuei, com um sorriso frio: amor. Tu não sabes o que é isso. Mas eu vou ensinar-te. Naquela noite, enviei uma mensagem anônima para a ela atual dele, sim, eu ainda vigiava, através de um amigo comum, com provas das infidelidades passadas. Ela terminou tudo no dia seguinte. João ligou-me em pânico: foi ela, Sofia. Tu fizeste isto. Eu ri: karma, querido. Apenas karma. Os sogros, sentindo o cheiro de sangue, tentaram mediar. Convocaram uma reunião familiar, num restaurante em Alcântara, com vistas para o rio e pratos de cataplana que ninguém comeu. O Manuel presidiu, com a autoridade de quem julga touradas: esta divisão está a magoar o Tomás. João, pede perdão. Sofia, perdoa. A Maria do Carmo choramingou: somos família, minha querida. Eu olhei para eles, aqueles rostos enrugados pelo tempo e pela culpa, e disse: família. Vocês destruíram a minha quando defenderam o monstro em vez da vítima. Agora, assistam enquanto eu construo a minha. Saí dali com o Pedro ao lado, a mão dele na minha cintura como uma âncora. Mas o plano avançava. Eu comecei a sussurrar ao ouvido do Pedro sobre as dúvidas do passado de João, plantando sementes de desconfiança. Ele, o advogado ético, começou a investigar discretamente, nada ilegal, só perguntas casuais a amigos em comum. Descobriu dívidas de João no jogo, empréstimos não pagos, até uma queixa de assédio no trabalho. Eu usei isso para pressionar no tribunal pela guarda exclusiva, pelo bem do Tomás, argumentei, com relatórios psicológicos que eu mesma ajudei a preparar, estudando os livros de trauma infantil. João perdeu. Perdeu as visitas sem supervisão, perdeu o respeito dos pais, perdeu o emprego quando o escândalo rebentou. Os sogros, humilhados, pararam de ligar. E eu? Eu via tudo de longe, com o Tomás a crescer seguro, o Pedro a propor casamento num jantar romântico em Óbidos, com as muralhas medievais a testemunhar. Mas a vingança tem um preço. Nas noites quietas, quando o vento do Atlântico uiva pelas ruas de Lisboa, eu acordo suada, sonhando com o rosto do João jovem, o que me prometera o mundo. Tomás pergunta por ele às vezes: o pai vem quando, mamã? E eu minto, com o coração apertado: em breve, meu amor. Porque no fim, a dor que causei ecoa em mim, como o fado de Amália que se ouve nos becos escuros, bela, mas inescapável. E agora, com os sogros de volta na minha casa, graças ao Pedro inocente, eu sei que o ciclo recomeça. Mas desta vez, não serei a vítima. Serei o verdugo, com um sorriso que esconde lâminas. Os dias seguintes àquela visita surpresa foram como uma calmaria antes da tempestade no Tejo, tudo parecia sereno à superfície, mas por baixo, as correntes puxavam com força. O Pedro, alheio ao meu turbilhão interior, comentava casualmente durante o pequeno almoço: os teus sogros são fixes, Sofia. Tão tradicionais, como os meus avós em Setúbal. Tomás adorou os bolinhos que fizemos juntos. Eu sorria, passando-lhe o pão torrado com manteiga, enquanto Tomás desenhava aviões no guardanapo, cantarolando uma música da escola sobre os descobrimentos portugueses. Sim, amor, eles são. Família, respondia eu, engolindo o fel que subia à garganta. Família. Mais como parasitas que se alimentam das feridas abertas. Naquela semana, o banco estava um caos, relatórios de fim de ano, clientes irritados com as taxas de juro que subiam como o preço do bacalhau na quaresma. Eu mergulhava no trabalho para não pensar, mas o telemóvel vibrava incessantemente. Mensagens do João: o que foi aquilo, Sofia? Os meus pais na tua casa. Estás a tentar humilhar-me. Eu lia, mas não respondia.
Em vez disso, guardava screenshots, construindo o dossiê mental que me serviria mais tarde. Os sogros, por seu lado, enviavam fotos de Tomás no WhatsApp, ele a rir com o avô no zoológico de Lisboa, a avó a ensinar-lhe a rezar o terço. Obrigada por nos receberem tão bem, escreveu a Maria do Carmo, com emojis de corações que me reviravam o estômago. Eu decidi contra-atacar com subtileza. Marquei um jantar familiar no Pedro, convidando-os de novo, mas desta vez com o pretexto de celebrar o aniversário do Tomás, que se aproximava. Vamos fazer algo especial, só nós, disse ao Pedro, beijando na cozinha enquanto ele picava cebolas para o cozido à portuguesa. Ele riu, tu és a melhor mãe do mundo. Se ele soubesse. O convite foi enviado por mensagem, casual, venham no sábado, vai ser divertido. Tomás quer mostrar os desenhos novos. Eles aceitaram, é claro, a ganância por tempo com o neto era o seu calcanhar de Aquiles. O sábado chegou com um sol tímido, filtrado pelas nuvens que pairavam sobre o aqueduto das águas livres. O apartamento cheirava a alho e coentros, o arroz a ferver na panela de barro que herdara da minha mãe. O Tomás, vestido com a camisola do Benfica que o Pedro lhe comprara, corria de um lado para o outro, ansioso. A avó traz doces, mamã. Eu ajoelhei-me ao nível dele, alisando o cabelo, talvez, meu tesouro. Mas lembra-te, se algo te magoar, dizes à mamã, está bem. Ele anuiu, inocente, e correu para a janela a espreitar a rua. Eles chegaram pontuais, às 7 em ponto, como se fossem a uma audiência no Palácio de Belém. O Manuel trazia uma garrafa de vinho do Dão, a Maria do Carmo um pacote embrulhado em papel de seda, um fato de marinheiro para o Tomás, minúsculo e ridículo. Para o nosso pequeno explorador, disse ela, beijando as bochechas dele até ficarem vermelhas. O Pedro recebeu-os com abraços efusivos, servindo aperitivos de queijo da serra e enchidos de fumados. Eu observava da cozinha, o copo de vinho na mão, sentindo o álcool queimar como ácido. O jantar correu como uma peça de teatro mal ensaiada. O Manuel elogiava o Pedro, advogado, hein? Deve ganhar bem. O João também, mas olha onde está agora. Fez uma pausa, olhando para mim com olhos acusadores. Eu sorri, servindo mais arroz. O João escolheu o caminho dele, Manuel. Nós todos escolhemos. A Maria do Carmo mudou de assunto, falando do neto. O Tomás precisa de estabilidade, Sofia. Com o pai e a mãe juntos, era melhor. Tomás, sentado ao lado do Pedro, perguntou inocentemente, o pai vem também, avó. O silêncio caiu como uma rede de pesca. Foi o Pedro quem quebrou o gelo, com a sua diplomacia de tribunal. O teu pai ama-te muito, Tomás. E a mamãe também. Todos nós te amamos. Mas eu via o veneno nos olhos da Maria do Carmo, ciúme, puro e cru, de ver o neto feliz sem eles no centro. Depois do bolo, um pastel de nata gigante que encomendei na confeitaria de Belém, o Tomás adormeceu no sofá, exausto. Os sogros preparavam-se para ir, mas eu segurei a Maria do Carmo no corredor. Fica um pouco, vamos conversar. Ela hesitou, mas ficou. O Manuel já estava no carro, o motor a roncar na rua empedrada. O que queres, Sofia? Perguntou ela, cruzando os braços sobre o peito magro. Eu fechei a porta do quarto do Tomás e disse, baixinho, quero que percebam o que fizeram. Defenderam o João enquanto ele me destruía. Agora, vejam o que eu construí sem vocês. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas não de remorso, de raiva. Tu foste uma boa nora, mas o sangue é mais grosso. O João é o nosso filho. Eu ri, um riso baixo e amargo, sangue. O vosso sangue envenenou a minha vida. Agora, saia, antes que o Pedro pergunte porquê. Ela saiu, tremendo, e eu voltei para o Pedro, que limpava a mesa com um assobio. Tudo bem? Perguntou ele. Perfeito, menti, abraçando-o. Mas naquela noite, enquanto ele dormia, eu pesquisei no portátil, perfis de redes sociais do Manuel, dívidas antigas do João, até um fórum de divórcios onde ex-colegas dele desabafavam sobre o seu charme tóxico. A vingança era uma teia, e eu era a aranha, descendo no escuro. Segunda-feira trouxe o inevitável confronto com o João. Ele esperou-me à saída do banco, encostado ao muro de pedra do edifício entre campos, fumando um cigarro com mãos trêmulas. Sofia, precisamos de falar. Os meus pais. Eles mudaram depois daquela visita. A minha mãe chora à noite, diz que eu te devo tudo. Eu parei, o sol poente tingindo o céu de laranja como o vinho de Alentejo. E deves, João. Mas não a mim, ao Tomás. Deixa-nos em paz. Ele agarrou o meu braço, os dedos cravando como ganchos, não sem lutar. Eu sei que o teu namorado é uma fachada. Tu ainda me amas. O pânico subiu, mas eu controlo-me, torcendo o braço livre para soltar-me. Ama-me?
Tu nem sabias o que era isso. Chamei um colega para me acompanhar até ao carro, e liguei para o Pedro a caminho de casa. Vem buscar-me, por favor. Ele chegou em 15 minutos, o carro a parar com um guincho nos pneus. No banco do passageiro, contei uma versão editada. O João apareceu, agressivo. Tenho medo. Pedro, com a mandíbula tensa, jurou, não o deixo aproximar-se de novo. Amanhã falo com um juiz amigo. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouviu Tomás a sonhar alto no quarto ao lado, murmúrios sobre papá e mamã juntos. O meu plano estava a funcionar, mas a um custo, o medo real nos olhos do meu filho quando o João ligava, as rugas precoces no rosto do Pedro. Eu comecei a questionar, até onde iria? Mas o fado da minha vida sussurrava, até ao fim, Sofia. Até eles implorarem. O fim de semana trouxe a reviravolta. Os sogros ligaram, convidando-nos, sim, nós, incluindo o Pedro, para um almoço em Almada, na casa deles à beira do Tejo. Para selar as pazes, disse o Manuel, com voz rouca de quem fumara demais. Eu aceitei, vendo a oportunidade. O Pedro hesitou, acho que devíamos recusar. Mas eu insisti, é pelo Tomás. Ele precisa de harmonia. A viagem foi tensa, o carro a serpentear pela ponte 25 de Abril, o rio abaixo como uma serpente de prata. A casa dos sogros era um bangalô modesto, com jardim de bougainvillias e um churrasco já aceso. O João estava lá, é claro, surpresa, disse a Maria do Carmo, com um sorriso forçado. Tomás correu para o pai, mas parou, olhando para mim em busca de aprovação. Eu anuí, e ele foi, mas o meu estômago revirou. O almoço foi um campo minado, sardinhas grelhadas, salada de tomate e cebola, vinho branco gelado que ninguém bebia. O Manuel tentou brincadeiras. Pedro, conta-nos uma história de tribunal engraçada. O Pedro, educado, contou, mas os olhos do João ardiam de ciúme. A certa altura, ele explodiu, isto é ridículo. Todos aqui fingindo que somos uma família feliz. Sofia, tu orquestraste isto tudo para me punir, não foi? O garfo caiu no prato, o som ecoando como um tiro. Eu levantei-me devagar, o sol batendo na mesa de ferro forjado. Punir. João, tu puniste-me primeiro. Com as tuas mentiras, as tuas mulheres, a tua indiferença. Os teus pais aplaudiram. A Maria do Carmo engasgou, não é verdade. Mas o Manuel baixou a cabeça, sabendo. Tomás chorava agora, o Pedro a consolá-lo no colo. Vamos embora, disse eu, pegando as chaves. No carro, o silêncio era ensurdecedor. O Pedro quebrou, o que foi aquilo, Sofia? Parecia ensaiado. Eu hesitei, as lágrimas quentes no rosto. Não era. Mas. Há mais história do que conto. Ele apertou o volante, conta-me tudo. Ou isto acaba. E assim, na ponte de volta a Lisboa, com o Tejo a testemunhar, eu confessei, não tudo, mas o suficiente para o enredar mais fundo. A vingança, percebi, estava a devorar-me também. A confissão no carro foi como abrir uma comporta, as palavras saíam em torrente, misturadas com o rugido do motor e o vento que entrava pela janela entreaberta. Contei ao Pedro sobre as traições do João, as defesas cegas dos sogros, mas omiti o plano, o cálculo frio que me levara a escolhê-lo como peça no xadrez da minha retaliação. Eu só queria proteger o Tomás, disse eu, a voz embargada, enquanto passávamos pelo Cristo Rei, a estátua erguendo os braços como em súplica. Ele ouviu em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante, e quando chegámos ao apartamento, parou o carro e virou-se para mim, Sofia, eu amo-te. Mas o amor não constrói sobre ruínas sem curar as feridas primeiro. Vamos à terapia, juntos. Pelo Tomás, por nós. Eu anuí, aliviada por ele não ter fugido, ainda não. Naquela noite, enquanto o Tomás dormia com o urso de pelúcia que o avô lhe dera, o Pedro e eu fizemos amor pela primeira vez desde o incidente, devagar, como se redescobríssemos o corpo um do outro sob a luz fraca da lua que entrava pelas cortinas de renda. Foi terno, mas por dentro, eu sentia o abismo, a mentira corroía, como sal na ferida aberta. No dia seguinte, marquei sessões com uma terapeuta em Lumiar, uma mulher de Setúbal chamada Doutora Isabel, com sotaque alentejano e olhos que pareciam ver através da alma. As sessões eram um espelho quebrado, eu falava do casamento, do divórcio, da raiva que fermentava como vinho mal guardado. O Pedro partilhava as suas próprias cicatrizes, a ex-mulher que o traíra com o melhor amigo, deixando-o com uma pilha de dívidas e um vazio no peito. O Tomás, aos poucos, começou a desenhar famílias completas, mamã, papá Pedro, ele no meio, com o João numa bolha separada. Não magoes o papá, disse ele numa sessão, e eu chorei, abraçando-o até doer. Mas a vingança não parava. Ela pulsava como o coração de Lisboa ao fim de semana, cheia de vida e caos.
Eu continuava a monitorizar. O João perdera o emprego na EDP, agora a trabalhar como freelancer em projetos precários, bebendo mais do que devia nos bares de Bairro Alto. Os sogros, isolados, ligavam esporadicamente, sempre com o pretexto do neto: pode vir cá, Sofia. O Manuel está mal, o coração. Eu recusava, mas enviava fotos, o Tomás a aprender violão com o Pedro, a nós os três num piquenique no Jamor. Cada imagem era uma flecha. Um mês depois, o golpe seguinte caiu. Recebi uma carta registada do tribunal. João pedia revisão da guarda, alegando que o meu ambiente instável, leia-se, o namorado novo, prejudicava o Tomás. O meu sangue gelou. Liguei para o Pedro imediatamente: ele está a contra-atacar. O Pedro, no consultório, prometeu: eu trato disto. Mas precisamos de provas da instabilidade dele. E assim, entrei em modo caça. Contactei o amigo comum, o Rui, um antigo colega do João, que me forneceu e-mails de demissão por conduta inadequada. Um detetive particular, sim, contratei um, com economias do banco, confirmou as noites de João em casinos do Estoril, apostando o que restava da pensão de alimentos. A audiência foi num tribunal em Chelas, o meu antigo bairro, com cheiro a pão fresco das padarias vizinhas misturado ao mofo dos papéis velhos. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho, ouviu ambos, João, desgrenhado e suplicante, falando de direitos paternos, eu, composta no tailier preto, com o Pedro ao lado como testemunha. Apresentei as provas, relatórios médicos do Tomás sobre ansiedade pós-visitas ao pai, depoimentos da creche sobre as chegadas atrasadas do João. Ele é instável, disse eu, a voz firme como o granito do castelo de São Jorge. O juiz negou o pedido, concedendo-me guarda exclusiva, com visitas supervisionadas. João saiu do tribunal como um fantasma, os olhos vazios. Os sogros esperavam na rua, a Maria do Carmo a soluçar contra o peito do marido. Como pudeste, gritou ela para mim. Eu parei, o sol de meio-dia queimando a pele, como pude. Perguntem ao vosso filho. O Pedro levou-me dali, o braço à volta dos meus ombros, mas no carro, ele disse: isto acabou contigo, Sofia. A raiva. Ela está a mudar-te. Eu neguei, mas no espelho retrovisor, vi o meu rosto, linhas duras, olhos frios como o Atlântico em inverno. A terapia aprofundou as rachaduras. A doutora Isabel perguntou: o que queres verdadeiramente, Ana Sofia? Paz ou poder? Eu hesitei, olhando para as unhas roídas, hábito que regressara. Paz, menti. Mas nas sessões seguintes, comecei a desabafar o plano, como escolhi o Pedro por ser o perfeito oposto, como usei o amor dele como arma. Ele ouviu, chocado: eu sou só um peão. Chorei: não, és mais. Torna-te real. E ele perdoou, ou fingiu, porque o amor português é assim, resiliente como a cortiça, mas frágil como vidro de vidraria do Marinha Grande. Tomás, sentindo a tensão, começou a ter pesadelos: o papá vai embora para sempre. Levámo-o ao zoo de Lisboa, com os macacos a balançar nas árvores como as nossas emoções instáveis, e ele riu pela primeira vez em semanas. Mas o João não desistia. Mandava cartas ao Tomás, desenhos de barcos no Tejo, promessas de um dia seremos uma família de novo. Eu lia-as em voz alta, editando as partes amargas, mas o veneno infiltrava-se. Então, veio o Natal. Em Portugal, o Natal é sagrado, a consoada com bacalhau, as filhós fritas, o menino Jesus na meia-noite. Os sogros enviaram um convite formal: juntemo-nos pela família, em Almada. O Pedro recusou: não estou pronto. Mas o Tomás suplicou: por favor, mamã. Quero ver o pai e os avós. Cedi, mas com condições: visitas curtas, sem álcool. A noite de consoada foi um pesadelo embrulhado em luzes piscantes. A casa dos sogros cheirava a rabanadas e canela, a árvore de Natal carregada de enfeites de vidro de mursa. O João chegou sóbrio, surpreendentemente, com um presente para o Tomás, um kit de astronomia, sonhando com as estrelas de Mafra. Abraçámo-nos awkward, como estranhos num funeral. Parabéns pela guarda, disse ele, com sarcasmo. Ganhaste. Eu respondi: não é uma guerra, João. É sobrevivência. O jantar correu, milagrosamente, conversas sobre o tempo, sobre o Ronaldo no Al Nassr, o Tomás a abrir prendas com olhos brilhantes. Mas depois da missa na igreja local, com o sino a dobrar, o João puxou-me para o jardim. As buganvílias trepavam as paredes como veias pulsantes, o Tejo negro ao fundo. Eu sei o que fizeste, sussurrou. As denúncias no trabalho, as mensagens para as minhas namoradas. Tu orquestraste tudo. O meu coração acelerou, mas mantive a calma. Provas. Ele riu, amargo: não preciso. Mas o Tomás vai saber um dia.
Que a mãe dele é uma vingadora. Voltei para dentro, o frio da noite a arrepiar a pele, e juntei-me ao Pedro, que contava histórias ao Tomás sobre o Pai Natal setubalense. Mas as palavras do João ecoavam, como o fado de rua em Alfama, inevitáveis. Na volta para Lisboa, com o Tomás a dormir no banco de trás, o Pedro perguntou: o que ele te disse? Eu menti: nada importante. Mas o plano rachava, a vingança, outrora doce, agora azedava como vinho virado. Janeiro trouxe chuva torrencial, as ruas de Lisboa transformadas em rios de lodo. O banco promoveu uma gerente adjunta, um salário que permitia viagens, planeei uma escapadela a Porto, só eu e o Pedro, para reacender o que restava. Mas antes, os sogros ligaram, o Manuel tivera um enfarte, leve, mas o suficiente para a hospitalização no hospital de Almada. Vem ver o teu sogro, implorou a Maria do Carmo, a voz quebrada. Tomás insistiu: por favor, mamã. Fui, sozinha, deixando o Pedro com o miúdo. O hospital cheirava a desinfetante e flores murchas, o Manuel na cama com tubos e monitores a bipar como um relógio do fim. Ele agarrou a minha mão, os olhos vidrados: Sofia, perdoa-nos. Eu fui o mau sogro, defendi o errado. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. A Maria do Carmo, ao lado, soluçava: somos velhos, Sofia. O neto é tudo o que temos. Eu hesitei, o perdão a dançar na ponta da língua como um fado inacabado. Pensarei nisso, disse, e saí, o coração em guerra. Naquela noite, contei ao Pedro, e ele abraçou-me: é hora de parar, amor. A vingança não cura. Mas eu sabia que parar significava perder, ou ganhar, dependendo do ângulo. O plano final formava-se: uma reunião, todos juntos, onde revelaria tudo. Não para destruir, mas para libertar. Ou era isso que me dizia para dormir? A chuva de janeiro persistia, transformando Lisboa num quadro impressionista borrado, as fachadas ocre do Chiado a escorrer água, os elétricos amarelos a ranger nas calçadas escorregadias. O meu dia no banco era uma névoa de números e sorrisos forçados para clientes endividados, mas por dentro, o turbilhão crescia. O encontro com o Manuel no hospital deixara-me abalada, ver aquele homem robusto, outrora juiz de si mesmo, reduzido a um invólucro frágil, questionava as fundações da minha raiva. Ele merece, sussurrava a voz vingadora na minha cabeça, mas outra, mais suave, como o murmúrio do Tejo, contrapunha: e tu? Mereces esta prisão. O Pedro notava. Nas noites, enquanto preparava o jantar, ele aprendera a fazer o meu prato favorito, ovos mexidos com chouriço e pão alentejano. Ele tocava no assunto com cuidado. A doutora Isabel disse que o perdão é um ato egoísta, lembra-te? Para libertar-te. Eu assentia, cortando tomates com mais força do que necessário, o sumo vermelho salpicando a tábua como sangue. O Tomás, agora com 7 anos feitos, entrava na conversa inocentemente: mamã, o avô está melhor. Posso visitá-lo com o meu telescópio. O presente do João, irónico, agora unia as fraturas. Decidi adiar o plano final. Em vez disso, aceitei uma visita ao hospital com o Tomás. O Pedro ofereceu-se para vir, mas eu recusei: é pessoal. Chegámos ao meio-dia, o sol pálido filtrando pelas janelas altas do hospital, iluminando os corredores como num confessionário. O Manuel estava sentado na cama, mais corado, a ler o Correio da Manhã. Ao ver-nos, os olhos iluminaram-se: o meu neto. Tomás correu, entregando o telescópio embrulhado em papel de jornal. Para veres as estrelas, avô. O papá deu-me, mas eu partilho. O velho emocionou-se, abraçando o miúdo com braços débeis. A Maria do Carmo, que tricotava num canto, aproximou-se, os óculos tortos no nariz: obrigada por vires, Sofia. Significa tudo. Sentei-me na cadeira de plástico, as mãos no colo, sentindo o peso do passado como chumbo. Conversámos de trivialidades, o tempo, o preço do gás, as notícias sobre o Sporting, mas o ar estava carregado. Finalmente, o Manuel disse: eu errei, Sofia. Defendi o João porque ele é o meu sangue. Mas tu foste a filha que nunca tive. Perdoa-nos, se puderes. As palavras atingiram como uma maré alta em Cascais. Eu olhei para o Tomás, que brincava com os botões do monitor, e senti as lágrimas quentes. Não é fácil, Manuel. Vocês ignoraram a minha dor por anos. Ele anuiu, a voz rouca: sabemos. O João confessou tudo, as traições, as mentiras. Ele está destruído, Sofia. Bebe, joga, perdeu o apartamento. Pede perdão, mas não a nós, a ti. A Maria do Carmo acrescentou: vem vê-lo. Pelo Tomás. Saí dali dividida, o Tomás a tagarelar sobre estrelas no carro. Liguei para o Pedro: eles querem paz. Mas e se for uma armadilha? Ele riu suavemente:
A vida não é um tribunal, amor. Às vezes, é só vida. Marquei uma sessão extra com a doutora Isabel, onde desabei. Eu planeei destruir-lhes a vida, mas agora, sinto pena. Ela sorriu, os olhos sábios. A pena é o primeiro passo para o perdão. Mas o verdadeiro teste é soltar a corda. Fevereiro trouxe o carnaval, com desfiles em Torres Vedras que enchem as ruas de confetes e máscaras. Levei o Tomás e o Pedro, vestidos como piratas, eu de saias voaçante e tricórnio, eles com espadas de plástico. Rimos até doer a barriga, dançando ao som de marchas populares, o vinho espumante a borbulhar nas veias. Foi um respiro, um momento em que a vingança pareceu distante, como as colinas de Sintra enevoadas. Mas na segunda-feira, o João ligou, número bloqueado, mas ele usou um privado. Sofia, preciso de ti. Estou na rua, sem casa. Pelo amor de Deus, ajuda-me. Hesitei, o telefone quente na mão. O Pedro, ao lado, viu a cara. É ele. Anuí. Diz-lhe para falar com os pais. Mas o apelo ecoava, misturado à memória do homem que fora. Encontrei-me com ele num café em Rossio, neutro como a praça. Ele chegou desgrenhado, barba por fazer, olhos encovados. Perdi tudo, Sofia. O emprego, o dinheiro, a dignidade. Tu fizeste isto. Sentei-me, pedindo um galão, eu. Tu cavaste o teu buraco, João. As tuas escolhas. Ele chorou então, lágrimas grossas como chuva de inverno. Eu amava-te, no início. Mas o medo de falhar virou-me num monstro. Perdoa-me, para eu me perdoar. O perdão pairava, tentador como o cheiro de pastéis de nata. Mas a terapeuta avisara, perdão não é esquecimento. Eu disse, não te perdoo ainda. Mas pelo Tomás, vou ajudar, uma vez. Arranca-te do fundo. Dei-lhe o contacto de um centro de reabilitação em Oeiras, paguei o primeiro mês anonimamente. Ele agarrou a minha mão, obrigado. Tu és melhor do que eu mereço. Saí dali, o coração leve e pesado, como carregar uma bandeja de doces quentes. Os sogros souberam, é claro, o João contou, num momento de fraqueza. Ligaram, agradecendo, estás a salvar o nosso filho, Sofia. O Manuel, já em casa, convidou-nos para jantar. Desta vez, o Pedro aceitou. A casa em Almada estava flórida, com jasmins no jardim e uma mesa posta com filhós e arroz doce. O João não veio, ainda em tratamento, mas o Tomás perguntou por ele, e eu expliquei com suavidade, o papá está a ficar melhor, meu amor. O jantar foi curativo, histórias antigas, risos sobre casamentos falhados, o Pedro a encantar com anedotas jurídicas. A Maria do Carmo confessou, eu fui dura contigo, Sofia. Ciúmes de mãe, sabes. Eu toquei a mão dela, eu sei. Vamos recomeçar. O Manuel ergueu o copo, à família, a verdadeira. Brindamos, o vinho tinto a descer quente, e pela primeira vez, sentiu alívio, como sol após tormenta. Mas o drama não acaba assim. Março trouxe a primavera, com amendoeiras em flor nos vales do Douro, mas também uma carta do centro de reabilitação. O João recaíra, fugira, deixando uma nota, não aguenta culpa. Desculpa, Sofia. O pânico instalou-se. Liguei para os sogros, onde está ele? Eles não sabiam. Tomás, sentindo, tornou-se calado, desenhando pais sozinhos. O Pedro abraçou-me, vamos encontrá-lo. Juntos. Contratámos um investigador, o mesmo do divórcio, e dias depois, localizámo-o no albergue em Setúbal, perto da casa da família do Pedro. Fui sozinha, o coração aos saltos como um touro na praça de touros de Salvaterra. Ele estava num quarto exíguo, cheirando a mofo e desespero, olhos injetados, Sofia. Vim para perto, por se for preciso. Ele queria suicídio. Não disse, mas o olhar gritava. Sentei-me na cama rangente, não acabes assim, João. Pelo Tomás. Levanta-te, luta. Ele desabou, contando tudo, a solidão, o vício, o remorso que o consumia como fogo de Santelmo. Tu venceste, Sofia. A tua vida é perfeita. Ri, amargo, perfeita. Eu lutei todos os dias para não me tornar como tu. Abracei-o então, o primeiro toque em anos, e chorei com ele, pela dor partilhada, pela família perdida. Voltei para Lisboa transformada. Contei ao Pedro, que me esperava com o Tomás a fazer bolos, trouxe o papá de volta. Não, mas trouxe paz. Marquei uma reunião familiar, todos, no consultório do Pedro, neutro. O João chegou limpo, os sogros apoiando, falámos horas, confissões, lágrimas, promessas. Eu perdoo-vos, disse eu finalmente, e o ar aliviou,
como brisa do mar na costa da Caparica. Mas o psicológico persiste. Nas noites, sonho com o que poderia ter sido, a vingança completa, o colapso deles. Acordo suada, o Pedro a acalmar-me, passado, amor. O Tomás floresce, com 2 pais agora, não juntos, mas presentes. E eu? Aprendo o fado da redenção, nem sempre triste, às vezes, libertador. A primavera de 2025 desabrochou em Lisboa com uma felicidade suave, a jacarandás roxos tingindo as avenidas como um manto de promessas não ditas. O perdão que eu concedera na reunião familiar não era um fim, mas um interlúdio, um respiro entre atos de um drama que ainda ecoava nos recantos da minha mente. O João entrara num programa de reabilitação mais rigoroso, em Coimbra, longe o suficiente para curar sem interferir, mas perto para visitas supervisionadas. Os sogros, gratos, tornaram-se aliados inesperados. A Maria do Carmo enviava receitas antigas de Almada, o Manuel levava o Tomás a jogos do Benfica, contando histórias de Eusébio como se fossem evangelhos. O Pedro e eu aprofundámos a terapia, agora como casal. A doutora Isabel, com o seu sotaque que arrastava as vogais como vinho lento, guiava-nos através das minas. O amor pós-trauma é como um azulejo rachado, belo, mas frágil. Cuidem. Aprendemos a comunicar, ele confessando inseguranças sobre ser o segundo, eu admitindo fragmentos do plano que o envolvera. Eu escolhi-te por ser seguro, disse eu numa sessão, e ele riu, seguro. Eu sou o tipo que perde casos por te olhar nos olhos. Rimos juntos, e o riso curava, como sol a secar as ruas após chuva. O Tomás, o epicentro inocente, florescia. Aos 7 anos, ele inscreveu-se num clube de xadrez na escola de Telheiras, onde o Pedro o levava, ensinando lances com paciência de avô. A rainha é como a mamã, dizia o miúdo, movendo a peça com gravidade. Eu observava das sombras, o coração inchado de um amor que transcendia a dor. Mas as sombras persistiam, sonhos onde o João recaía, os sogros tramavam, e eu, de volta ao ódio, tecia teias invisíveis. Maio trouxe o primeiro teste real. O João, em liberdade condicional do programa, pediu uma visita ao Tomás, sozinho, sem supervisão. O tribunal hesitou, mas com relatórios positivos, aprovou. Eu concordei, relutante, marcando num parque em Monsanto, neutro como os eucaliptos que sussurravam segredos ao vento. O Pedro ofereceu-se para ficar perto, mas eu disse, deixa-os. É tempo de confiança. Cheguei cedo, o Tomás com uma bola de futebol nova, olhos ansiosos. O João apareceu pontual, magro mas sóbrio, com um sorriso tímido, olá, campeão. Abraçaram-se, e o miúdo correu para a relva, o pai atrás, rindo como nos velhos tempos. Eu sentei num banco, o sol filtrando pelas folhas, observando. Ele era bom nisso, o pai carinhoso, chutando a bola com precisão, contando piadas sobre golos impossíveis. Mas vi as rachaduras, as mãos trêmulas ao beber água, o olhar que fugia para o horizonte, como se ao passado o puxasse. Ao fim de 1 hora, o Tomás voltou exausto, suado. Foi fixe, mamã. O papá prometeu levar-me ao Porto. O João aproximou-se, hesitante, obrigado por deixares, Sofia. Eu. Estou a tentar. Toquei o braço dele, leve, eu vejo. Continua. Ele anuiu, olhos úmidos, tu salvaste-me, mesmo odiando. Saí dali com um peso a menos, mas uma vigilância nova, o perdão era probacionário, como ele. Os sogros celebraram a visita com o almoço em casa, convidando-nos a todos. A cozinha cheirava a caldeirada de peixe, o tejo brilhante pela janela como uma promessa de calmaria. O Manuel, recuperado, presidiu à mesa, à reconciliação. Brindámos com vinho verde, ácido e fresco. A Maria do Carmo serviu pratos fumegantes, sussurrando-me, tu és a cola que nos une, Sofia. O Pedro, desconfortável no início, relaxou com histórias do avô sobre pescarias em Sesimbra. O Tomás, no centro, contava do xadrez, eu bati o papá. Rimos, e pela primeira vez, senti o calor de uma família remendada, não perfeita, mas autêntica como o fado de Coimbra. Mas o psicológico da vingança não desaparece de um dia para o outro, ele metamorfoseia. Comecei a escrever um diário, páginas rasgadas de um caderno antigo, onde despejava a raiva residual, eles mereciam sofrer mais. Eu sofri anos. A doutora Isabel elogiou, escrever é exorcizar. Agora, queimas. Fiz isso numa noite de lua cheia, no terraço do apartamento, as chamas dançando como fantasmas libertos, o fumo subindo para as estrelas sobre o Tejo. O Pedro viu, abraçando-me por trás, livre, finalmente. Junho aqueceu, com festas de Santo António a encher as ruas de sardinhas e manjerico. Levei o Tomás à marcha popular, ele com uma viola de brincar, o Pedro com um martelo de plástico para martelar, o santo. Rimos até altas horas, o ar cheio de canções e cheiro a grelhados.
Mas no meio da multidão, vi o João, sozinho, bebendo uma cerveja num canto, olhos perdidos. Aproximou-se, voz baixa: "Posso juntar-me?" O Tomás gritou sim, e dançámos juntos, ao quar mas real, como uma família de Frankenstein. A terapeuta chamou de integração. Eu chamava de teste. O Pedro, ciumento no início, cedeu, se te faz feliz. E fazia, uma felicidade frágil, mas crescente. Planeámos o casamento para setembro, numa capela em Sintra, com o mar ao fundo como testemunha. Os sogros foram convidados, o João como amigo da família. Ele aceitou, sóbrio há meses. Mas o clímax veio em julho, com uma recaída. O investigador, ainda contratado, por paranoia, ligou: "O João esteve num casino em Espinho." O pânico voltou, como vaga de calor confrontou-o numa chamada: "Porquê?" Ele confessou, voz quebrada: "Um dia mau." "Mas parei, Sofia. Juro." Os sogros defenderam: "Dá-lhe tempo." Tomás, ao saber, chorou: "O papá vai embora." Abracei-o: "Não, meu amor. Nós ajudamos." Organizei uma intervenção, todos no consultório do Pedro. O João chegou trêmulo, mas disposto. Falámos horas, lágrimas e abraços. "Eu preciso de ajuda real", admitiu. Enviámo-o para um retiro em Évora, com terapia intensiva e trabalho na vinha, terra cura, disse o Manuel. O Tomás escreveu cartas: "Volta forte, papá." Agosto foi de espera, com férias em Sagres, eu, Pedro e Tomás na praia, ondas a lambuzar os pés, conchas como tesouros. O Pedro propôs de novo, ajoelhado na areia: "Casa comigo, Sofia." De verdade. Sim, de verdade. O sol poente tingiu o céu de fogo, e eu soube: a vingança morrera, renascida como amor. O João voltou em setembro, mudado, magro, mas sereno, com um diário de gratidão. O casamento foi simples: azulejos azuis na capela, fado suave, o Tomás a levar os anais. Os sogros choraram, o João sorriu do banco: "Parabéns, Sofia. Mereces." E eu, de branco, com o véu a voar como asas, senti o ciclo fechar, não com ódio, mas com paz. Outubro de 2025 chegou com o outono suave de Portugal, folhas douradas a cair nas ruas de Lisboa como confetes de um casamento eterno. O nosso, o meu e do Pedro, foram um triunfo quieto, selado não só por votos, mas por cicatrizes partilhadas. A lua de mel em Madeira fora um bálsamo, trilhos de levadas onde caminhávamos de mãos dadas, o Atlântico a rugir abaixo como hinos de liberdade. O Tomás ficara com os sogros, voltando bronzeado e cheio de histórias de baleias em Porto Santo. "A avó ensinou-me a fazer bolo do caco", exclamou, e eu ri, abraçando-o, sentindo o cheiro a mar e a família remendada. A vida pós-casamento era um ritmo novo, eu como gerente no banco, lidando com fusões e crises financeiras com a astúcia que outrora usara para vingar, o Pedro no consultório, defendendo causas perdidas com paixão, o Tomás na escola, a brilhar no xadrez e no futebol. O João integrara-se devagar, visitas semanais ao parque, chamadas noturnas para histórias de embalo, até um churrasco conjunto em Monsanto, onde ele e o Pedro trocaram olhares de respeito mútuo. "Bom homem", disse o João, e o Pedro respondeu: "Obrigado por seres pai." Os sogros tornaram-se pilares, a Maria do Carmo costurava roupas para o Tomás, o Manuel levava-nos a pescar no Tejo, contando lendas de mouros como se fossem lições de vida. "A dor passa, mas a família fica", dizia ele, lançando a linha ao rio prateado. Eu perdoara-os plenamente numa tarde de domingo, quando a Maria do Carmo confessou: "Eu sofri o mesmo com o pai do Manuel, traições escondidas. Por isso, defendi o João. Mas errei contigo." Abraçámo-nos na cozinha, cheirando a sopa de cação, e chorei, lágrimas de alívio, não raiva. Mas o drama psicológico, esse companheiro fiel, sussurrava ainda. Nas sessões finais com a doutora Isabel, explorei as profundezas: a vingança foi o meu escudo, mas também a minha prisão. Ela assentiu: "Agora, és livre." Mas a liberdade assusta. Sim, assustava, o medo de recair, de o João falhar de novo, de o passado engolir o presente. Escrevi uma carta para ele, nunca enviada: "Tu destruíste-me, mas eu renasci. Obrigada pela lição dura." Queimei-a no mesmo terraço, o fumo misturando-se às luzes da cidade. Natal aproximava-se, e planeámos uma consoada unida, na nossa casa em Campo de Ourique, com o Tejo a piscar lá embaixo como estrelas caídas. O João trouxe um presépio handmade de Coimbra, os sogros o bacalhau seco de Noronha, o Pedro o vinho do Porto envelhecido. Tomás, no centro, acendeu as velas, pela família. Comemos, rimos, cantamos Noite Feliz, em harmonia rouca. O João puxou-me para o balcão, voz baixa: "Sofia, eu amo-te ainda, mas como amiga. Obrigado por me salvares." Toquei a mão dele,
somos todos salvos, João. A meia-noite trouxe o menino Jesus, e o Tomás adormeceu no sofá, rodeado de amor. Olhei à roda, o Pedro a beijar a minha testa, os sogros a sorrir enrugados, o João a erguer o copo em silêncio. A vingança. Um fantasma distante, dissipado como neblina matinal em Alfama. Agora, em dezembro, com o ano a fechar como um livro bem lido, reflito. A vida não é fado eterno de dor, é uma melodia com altos e baixos, rica em texturas humanas. Eu, Ana Sofia, outrora vítima e vingadora, sou agora guardiã, de um filho, de um marido, de uma família tecida com fios de perdão. O Tejo flui, Lisboa pulsa, e eu, enfim, danço ao ritmo. Se esta é uma mini atualização, então aqui está, da dor ao renascer, da raiva à redenção. E se o ciclo voltar? Eu sei agora, enfrentá-lo é não com lâminas, mas com coração aberto. Porque no fim, a verdadeira vitória é viver, plenamente, sem sombra.